Parece que não. Agora sim. Bem-vindos, então, mais uma vez, principalmente para quem está aqui comigo ao vivo, que parou tudo para estar aqui. A gente vai falar sobre os problemas, eu vou voltar aqui um pouquinho no slide, sobre os problemas na estruturação das sessões, tá? Esse aqui, ó, deixa eu voltar. E ver que a gente vai ver, então, nessa aula, gente, sobre os problemas, então, comuns em cada parte da estrutura de uma sessão típica na TCC. Quais são os motivos por trás dessas dificuldades, gente, e qual é a solução para vencer? A gente já vai começar aí pelo começo, olhando para esses problemas. O primeiro problema muito comum, né, em uma das partes da estrutura de uma sessão na TCC, é esse aí, ó, é a verificação do humor. Então, quem quiser, já printa a tela, já pode printar a tela se você quiser. Essa é a primeira, uma das partes, né, que tem uma certa dificuldade. Daqui a pouco a gente vai entender o motivo dessa dificuldade de verificar o humor e qual é a solução para a gente resolver, para vencer essa dificuldade. Tranquilo, gente, até aqui? Esse, então, é a primeira parte. Para quem está chegando, muito bem-vindo, viu? Segunda parte, vamos lá, segunda parte da estrutura, né? É a definição da pauta. É uma outra parte na estrutura de uma sessão que surgem muitas dificuldades. A gente vai ver os motivos dessa dificuldade por trás disso e qual é a solução. Depois, a obtenção de uma atualização. Eu vou explicar daqui a pouquinho melhor sobre cada ponto desse. Também a gente vai ver sobre a revisão do plano de ação, que traduzindo são as tarefas de casa. Inclusive, eu queria perguntar para quem está aqui comigo pela primeira vez ou não, como é que você costuma chamar aí junto com o seu paciente? Plano de ação também? Exercício de casa, tarefa, como que você costuma chamar? Escreve aqui para mim aqui no chat. No livro a gente vê muito o termo plano de ação, mas se você chama de desafio, de tarefa, de exercício, está valendo também, tá? Eu geralmente falo tarefa, às vezes falo exercício, isso também depende muito de cliente para cliente. Como é que vocês chamam, né? Ou paciente, tá bom? Então, a gente vai ver também a dificuldade por trás dessa etapa, que dificuldade, que motivo, né? E também qual é a solução. O que mais que a gente vai ver? Ó, a Lisiane falou que chama de plano de ação, a Paloma já chama de tarefa. Ó, que legal, que interessante, né? Gente, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Cada um chama como quiser e tá tudo certo. Qual é a outra parte muito comum que tem problemas? É a discussão dos itens da pauta. É tudo aquilo que a gente vai conversar com o paciente durante o atendimento, a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. E, por último, e não menos importante, é sobre o encerramento da sessão. Muitas vezes também surge um problema, uma dificuldade nessa parte da estrutura, e é importante que a gente entenda de novo, né? Qual é o motivo, né? E qual é a solução. Tranquilo, gente, até aqui? Deu para entender que os problemas, então, mais comuns na hora da gente estruturar a sessão são nessas partes, tá? São as principais, são as mais comuns, quando eu vou verificar o humor do paciente, quando eu vou definir a pauta, quando eu vou fazer uma atualização da semana com ele, quando eu vou revisar o plano de ação, quando a gente vai discutir os itens da pauta e quando a gente vai encerrar. Então, são pelo menos 6 itens, né, dentro de uma estrutura muito natural e comum, que a gente utiliza o tempo todo na sessão de terapia usando a TCC. A gente vai ver um por um aqui detalhadamente, com ideias do que você pode fazer para resolver. Posso continuar, gente, até aqui? A partir daqui? Sim, não? Espera um pouco, Pri. Fala aí para mim, gente. Sim, pode esperar um pouco. Fez o print aí da tela? O Gedivaldo respondeu que sim, a Dani também, então vamos continuar aqui. Vou passar aqui para o lado do meu slide. Então, vamos lá, a gente vai ver um pouquinho dos motivos dessas dificuldades e a solução para vencer essas dificuldades. Inclusive, esse foi o meu convite para você que está lá nos nossos grupos, para você que está chegando agora, tá? Vamos ver um por um. Vamos falar, então, primeiro sobre a verificação do humor. Lembrando que, gente, quando eu falo de verificação do humor, eu estou falando exatamente o que a palavra está dizendo. É verificar, é saber como que o paciente está se sentindo. E tem vários motivos que surgem dificuldades ou problema nessa etapa. Quais são? Pelo menos 4. Está aparecendo para você, inclusive, aí no slide. E também, gente, vocês conseguem ver lá no livro, tá? Para quem está no livro físico, é a partir da página 192. Para quem está no PDF, eu não sei quem tiver, se puder, compartilha aqui o número da página. Então, vamos lá.
Falando sobre os motivos, né, das dificuldades que surgem durante a verificação do humor do meu paciente, eu tenho pelo menos 4. A gente vai ver depois a solução para cada um deles. Primeiro motivo são as reações negativas aos formulários. É natural, quando você passa algum formulário para o paciente preencher, surge aí uma reação negativa. Acontece sempre? Não, mas pode acontecer. O segundo motivo é a dificuldade que o paciente ou cliente tem de expressar o humor dele, como ele está se sentindo. Muitas vezes ele não consegue, né, dizer como ele está. O terceiro motivo é a atribuição de mudança do humor a fatores externos. A gente vai ver também detalhadamente. E a piora do humor. Então, quando a gente vai verificar o humor, às vezes a gente não consegue, os motivos de não conseguir, que são vistos, encarados como problema, como dificuldade na estrutura de uma sessão, são essas aí. Deu para entender, gente, aqui? Tá tranquilo para vocês? Então, são esses os motivos na hora da gente verificar o humor. Então, quando você está verificando o humor, isso é um item da estrutura de sessão. Você está verificando o humor do teu paciente e você não consegue, pode ser um desses motivos. Pode ser 2, pode ser 3, tá? E aí a gente vai ver, então, a solução para cada motivo. Eu vou seguindo aqui no meu slide com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Principalmente para quem está pela primeira vez aqui, não fique sem graça, pode perguntar. Então, vamos lá. Quais são, então, a solução, né, para cada dificuldade dessa, para cada motivo desse? O primeiro motivo, eu sempre vou voltar, tá? Ó, o primeiro motivo são reações negativas aos formulários. Então, você pode utilizar algum tipo de pergunta para ajudar o paciente, por exemplo. Vamos supor que você passa para ele um formulário, a gente tem aqueles formulários de Beck, né, para avaliar os sintomas, por exemplo, de ansiedade, de depressão, e aí ele acha chato, né, preencher um monte de papel, toda vez que vai para a sessão tem que preencher esses formulários, e aí você pode fazer esses 2 tipos de pergunta. Você pode falar, paciente, fulano de tal, ou cliente, fala para mim, qual é a pior parte de você preencher esses formulários? Ou então, o que significa para você quando eu te peço para você preencher? E aí, quando ele te traz uma resposta, é importante vocês trabalharem também isso dentro da terapia, tá? Então, a primeira solução para resolver esse primeiro motivo são essas perguntas que você pode utilizar. Qual é o segundo motivo? Dificuldade para expressar o humor. Qual é a solução? Você pode fazer perguntas exatamente como está aí, gente, no número 2. Você pode, de repente, você pergunta para o paciente como é que ele está se sentindo, ele não sabe te dizer, ele não consegue te dar uma emoção. E aí você pode utilizar as emoções como está ali. Fala para mim, então, você está mais ansioso? Está mais triste? Está com mais raiva? Ou até menos? Então, você pode, inclusive, nomear as emoções, porque isso, ao mesmo tempo, você vai estar psicoeducando, vai estar ensinando para ele. Então, de novo, se o paciente não consegue te dizer que o humor, né, ele está naquele dia, como ele está se sentindo, você pode trazer algumas emoções, dizer para ele, perguntar mais ou menos. Isso vai ajudar muito, inclusive, a resolver esse problema na hora dele expressar. E é bem provável que, se isso acontecer, já aconteceu algumas vezes comigo, muitas vezes, até no próximo atendimento, ele já me traz, hoje eu estou mais ansioso, ou estou menos ansioso. Então, ao mesmo tempo, você também está ensinando, né, ou psicoeducando, que a gente usa esse termo na TCC. Tá, gente? Ó, voltando aqui, o terceiro motivo é a atribuição de mudança no humor a fatores externos. O que pode acontecer também? É muito natural, não sei se vocês já passaram por alguma experiência dessa, quando você pergunta sobre o humor do paciente, geralmente ele até te diz, para quem não tem dificuldade em dizer, mas ele atribui esse humor à melhora, por exemplo, da medicação, melhorou o humor por causa da febre, ele nunca atribui a ele mesmo. E aí você pode utilizar essa frase que está aí, que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, estou certo de que isso ajudou. Isso o quê, Cri? O que ele te disser. Se foi o humor, se foi a medicação, se foi a fé, se foi alguém. E aí você fala, que legal, né? Imagino que sim. Mas você também se descobriu pensando de modo diferente ou fazendo alguma coisa diferente, aqui você faz o paciente olhar para ele e falar, caramba, realmente a medicação me ajudou, mas eu fui lá e tomei a medicação. Se eu não tomasse, olha o meu comportamento, olha o meu movimento. Então, isso também é importante a gente fazer, tá, gente? Então, toda vez que o paciente
Ele te nomeia ali um humor, ele te diz, ele sabe te dizer, ok, ótimo, não tem essa dificuldade, mas se ele leva isso, né, ele atribui isso a uma outra coisa, a uma outra pessoa, a própria medicação, valide isso que ele traz, tentando procurar a palavra, mas faz ele pensar. O que você acha que você pensou diferente que fez você também mudar, o seu humor melhorou, tá? Então, é importante. Um outro motivo, que é L4 ali, é a piora do humor. Pode acontecer, você perguntou para o seu paciente como ele está naquele dia e ele fala, meu humor piorou, ao invés de melhorar, né? E pode até vir uma expressão facial de indignação, de raiva, e aí você faz essas perguntas que aparecem para ele. Por que você acha, fulano, que você está se sentindo pior essa semana? Vamos supor que na última sessão ele disse que estava bem, estava menos ansioso, por exemplo, mas agora ele está mais ansioso. E aí você faz essa pergunta, fulano, por que você acha, né, que está se sentindo assim? Isso pode ter alguma coisa a ver com o que você pensou, com as coisas que você fez, ou até você não fez? Olha que incrível, gente. A gente, quando faz essa pergunta, a gente devolve para o paciente também a responsabilidade dele, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, é importante a gente olhar para tudo isso, tá? Então, lembre-se que os motivos são aqueles que eu falei, né, os 4, e as soluções são essa aqui. Qual é a minha sugestão? Depois assistem a reprise, printa a tela se você quiser, ouve de novo, para você entender melhor. Tranquilo, gente, até aqui? Posso continuar? Gente, quem está no Instagram, sejam muito bem-vindos. Clica no link da bio, tá? A nossa aula está acontecendo aqui no Meet. Vai ser bem melhor, porque você vai ver slide, a gente vai conseguir conversar melhor. Você que está na reprise, se ficar com alguma dúvida, comenta aqui, deixa a sua dúvida, que assim que eu conseguir, eu dou uma passadinha e tento te responder, tá bom? Vou seguindo aqui, qualquer outra dúvida para quem está aqui comigo exclusivamente, aqui ao vivo, manda aí a sua dúvida, tá? Vamos lá, continuando aqui no slide. Vamos, então, para a segunda parte, para o segundo item, né? Segundo item de uma estrutura de uma sessão típica, né, na TCC, que é a definição de pauta, ou da pauta. O que é quando eu falo de definição da pauta? O que eu estou querendo dizer? É aquilo que nós vamos conversar naquela sessão. Então, vamos lá. Você atendeu seu paciente, hoje é segunda-feira. Vamos supor que você atendeu seu paciente terça-feira passada. Amanhã ele vai chegar para o atendimento, né? Vamos supor que é uma vez por semana, e aí quando ele chegar, é importante que vocês trabalhem num assunto que ele quer trabalhar naquele dia. Porém, na hora de fazer isso, também podem surgir problemas, dúvidas ou dificuldade. Quais são eles, Pri? Tá aí, gente, ó, são 3, pelo menos. O paciente, ele divaga, daqui a pouco eu explico melhor, ele pode não contribuir, ou ainda, ele está se sentindo sem esperança e sobrecarregado. Então, esses são os 3 motivos mais comuns que podem atrapalhar a hora de definir a pauta na sessão com o seu paciente. E aí, quais são os motivos? A gente vai ver, então, quais são as soluções para cada um, a gente vai ver agora. Vou passar aqui para o lado. Então, qual é a solução? A interrupção, eu vou falar muito sobre isso. Quando eu falo de interrupção, pode ser muito natural, no senso comum, no dia a dia, nas nossas amizades, nas nossas relações. Se eu interrompo alguém, dependendo de como eu faço isso, pode parecer até como uma má educação, né? Ser mal educado. Gente, mas presta atenção aqui. No processo de terapia, a interrupção também, sempre com muito jeito e cuidado, ela é necessária. Ela precisa acontecer. Então, se o paciente está divagando, ele está, tipo, viajando, né? Falando de outros assuntos, é importante que a gente... Fulano, licença, deixa eu só te interromper aqui por um momento. Como está aí? E aí você pode, inclusive, fazer esse resuminho que aparece. Esse resuminho vocês também encontram lá no livro. Porque, às vezes, o paciente ele vai trazendo muitos assuntos, fica tudo muito confuso. Alguém já passou por essa experiência, gente? Alguém já passou por isso? Você pergunta para o paciente, né? Sobre o que você quer falar hoje? Sobre o que você gostaria de conversar? Como eu posso te ajudar? E ele vai trazendo vários assuntos. Alguém já passou por isso? Eu já. Muitas vezes. Se você também já pode comentar aqui, também fica à vontade para a gente compartilhar. Por isso que interromper e às vezes fazer esse resuminho. Olha esse caso aqui que a gente fez, ó, que o livro traz. Fulano, parece que seus objetivos essa semana giram em torno do seu pai e do seu trabalho. Há alguma coisa mais importante do que essas 2 coisas?
Então, o paciente pode trazer um problema com a família, com o esposo, com a esposa, com o filho, no trabalho. Ele vai trazendo um monte e aí não fica nada objetivo, não fica nada tão específico. E isso pode ser um problema, pode ser aí que o processo não está evoluindo. Então, é importante. Então, se você percebe, se o seu paciente costuma fazer isso ou vai fazer em algum momento, se você se deparar com isso, ele está divagando, trazendo vários assuntos, tudo junto e misturado, com jeito, com educação, né? Você interrompe ele e aí tenta fazer um resuminho do que ele está te trazendo. Peraí, deixa eu ver se foi isso. Então, me parece que essa semana é isso e isso. E ele vai te dizer se é ou não, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer são algumas perguntas. Essas perguntas, gente, para quem está com o livro aí aberto, deixa eu ver aqui, tá lá na página 196, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Na página 196. Eu vou voltar aqui, vou seguir aqui para o lado, ó. É isso mesmo. Então, você pode fazer esse tipo de pergunta. Então, você pega uma cópia, eu sempre falo disso, né? Dos objetivos que ele tem para o atendimento, para a terapia, de uma forma geral, e aí você olha essa lista. Fulano, tem alguma coisa nessa lista aqui que você gostaria de falar, de conversar hoje? Existem, né, quais aspectos você gostaria para que os próximos dias fossem melhores? De repente ele vai falar, gostaria que lá no meu trabalho, porque de repente ele trouxe tantos assuntos que não está tão claro. Então, você pode também fazer essas perguntas para poder ser mais objetivo, para que, de fato, o processo ele evolua. A ideia da terapia é isso. Outra pergunta, como que você quer se sentir na próxima semana quando você voltar? O que você precisa fazer essa semana para se sentir assim? Vamos supor que ele fala, eu quero estar mais animado. Isso não é um objetivo. E aí você pergunta para ele, o que você acha que precisa fazer? Inicialmente, a gente até dá algumas sugestões, mas é importante você fazer essa pergunta e fazer ele tirar dele mesmo a própria resposta. Você quer falar sobre um objetivo, sobre um problema específico, e aí esse problema, esses objetivos estão aonde, Pri? Lá na tua sessão de avaliação. Lembra da anamnese? Você colhe um monte de informação e fora também, então é importante. E mais um tipo de pergunta, em que momento a semana passada foi mais difícil para você? Então, são tipos de perguntas em que a gente utiliza como soluções também para resolver esse problema, tá? Qual o problema, qual o motivo? Ó, vou voltar aqui. Quando o paciente, ele não contribui para o processo de terapia, tá? Porque ele traz tanta informação, não fica tudo tão claro, vocês não sabem como trabalhar. Um outro motivo, eu vou voltar aqui no slide, ó. Um outro motivo é esse terceiro aí, ele se sente sem esperança ou até se sente sobrecarregado. E aí, qual é a solução? Você vai tentar colocar o paciente no modo de solução de problemas. Como está aí um exemplo que aparece para vocês também no livro, está na página 197. A gente diz assim, ó, transmito a Maria, a paciente, a mensagem de que seus problemas são reais e que eles podem ser trabalhados um por um, e que ela não precisa trabalhar neles sozinha. Então, você traz para a realidade, aí entra aqui as boas habilidades, né, de aconselhamento, que a gente falou tanto lá na aula de relação terapêutica, se eu não me engano, é a aula 4, se eu não me engano, aqui do nosso grupo de estudos. E aí você valida o que ele está sentindo, se coloca no lugar dele, olha a empatia, olha o interesse, tudo isso são habilidades que a gente utiliza no processo de terapia. Mas você traz ele ou ela para a realidade. Olha, imagine que sim, seus problemas de fato são reais, mas a gente não precisa trabalhar em todos eles, até porque não é possível. Vamos trabalhar um pouquinho de cada vez. E, ó, você não está sozinha nisso, estou aqui com você para te ajudar. Tá? Então, esses são tipos também, gente, e formas de a gente resolver, de solucionar esse problema. Certo? Vou seguindo dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Tem muita coisa aqui para dividir com vocês. Seguindo aqui, é sobre atualização. Quando eu falo de atualização, eu estou falando de resgatar como paciente desde o último atendimento. Então, eu faço uma atualização da semana, desde que a gente se viu. E um dos motivos que às vezes geram dificuldades nesse item da estrutura de uma sessão é esse aí, ó. O cliente ele fornece um relato muito detalhado da sua semana, ou ele fala por longo tempo de uma maneira não focada. E aí entra de novo qual é a solução? A interrupção. E aí, nesse momento, você vai falar para ele, desculpa, eu preciso só te interromper. Então, eu só queria entender de uma forma geral, né? Como você tem se sentido, como é que foi sua semana, você consegue me resumir isso em uma ou duas frases? Eu fiz muitas vezes isso nos meus atendimentos.
Talvez se você nunca fez isso, pode causar talvez até um estranhamento para você também. Mas lembra, gente, o processo de terapia não pode ser só desabafo, não é só conversa, como a gente faz com os nossos amigos. É um tratamento, é algo muito sério, precisa ter intervenção. E a interrupção é uma das formas de intervir. Se você quer, a partir de agora, fazer com que o seu processo de terapia, junto com o paciente, evolua, que de fato ele melhore, que você também vai ganhar com isso como profissional, em vários sentidos, é importante. A interrupção é uma das excelentes formas, e não só porque ela é excelente, porque ela é necessária no processo de terapia. Então, quando você for fazer uma atualização da semana, é importante você, com muito cuidado, com muita educação, que eu tenho certeza que você tem, um jeitinho que nós temos, né, brasileiro, ou quem não é também, mas com muito cuidadinho de perguntar para ele. Agora, pode acontecer de você fazer isso, ele vai te responder, ele vai continuar falando. O que você vai precisar fazer? Anota aí, você vai resumir, você vai interromper novamente, você vai fazer um resuminho, e aí você faz esse resuminho, e no final do resuminho você pergunta, é isso mesmo? E ele, com o tempo, ele vai se familiarizando. Então, você percebe, você faz um movimento aqui, você atinge vários outros. Então, é importante, tá? Lembrando, então, na hora de você fazer a atualização da semana, olhando para esse motivo, tente encontrar essa solução. Depois pega a reprise, vai anotando suas ideias, vai vendo qual paciente você acha necessário aplicar esse ponto aqui. Uma ideia também é sobre o plano de ação que eu perguntei no começo. Alguns falam que são tarefa, outros falam que são exercício, enfim. Os planos de ação, eles são vistos como uma extensão do processo de terapia. Eu sempre falo isso desde sempre, né? Para mim, eu estou trabalhando com o meu paciente na sessão, então, eu inclusive vou fazer aqui com vocês, eu vou sugerir um exercício, uma atividade. Para quê? Para que o nosso grupo de estudo não seja só esse momento. E o processo de terapia também é para isso, para que não seja só aquele momento, para que ele continue. Então, para que ele continue, para que ele evolua, para que ele melhore, é importante que ele faça os planos de ação. Mas é muito natural. Alguém já passou aqui por essa experiência de paciente não fazer o exercício de casa ou o plano de ação? Alguém já? Se você já passou por essa experiência, fala assim, eu já. Se você nunca passou, fala, eu nunca. Alguém já passou por essa experiência? A Daiana disse que já. Quem mais além da Daiana? É muito comum. A Elizabeth também, a Caroline também, a Viviane chegou hoje, estou chamando já de Vivi, já estou íntima. Mas brincadeiras à parte, é isso. É muito natural o paciente, às vezes, não fazer. E qual é o motivo? É regra, não, mas isso aqui é muito comum, gente. Obrigada, Vivi. Olha o que está aparecendo para vocês. O motivo, na hora de eu revisar o plano de ação, é quando eu não pergunto. Presta atenção aqui, vamos supor, vou pegar a Viviane de exemplo aqui de novo. Se eu falar assim, Viviane, vamos supor que a Viviane está em terapia comigo, e aí juntas nós vamos combinar um plano de ação. E aí, eu não tenho controle se ela vai fazer ou não, mas nós combinamos, ok. E aí, vou torcer que ela faça, ela fez, né? Que nem sempre todos eles, os pacientes, maior parte fazem, mas tudo bem. E aí, chego no próximo atendimento, eu sigo essa estrutura e eu preciso perguntar. Se eu não pergunto, preste atenção. Se eu não pergunto, é muito comum isso ser um reforço para que o paciente não faça. Então, um dos motivos de você não revisar o plano de ação pode ser isso. Não estou dizendo que é, mas pensa aí, tá? Olha para você aí e pensa, caramba, realmente, eu passei o exercício ontem para o paciente, sei lá, semana passada eu esqueci de cobrar. Ok, bola para frente, vida que segue, no próximo você pergunta. E o motivo, né, ou melhor, a solução para resolver esse problema, né, é manter isso como item padrão na pauta, ou seja, no assunto que você vai falar. É importante que a revisão do plano de ação seja um dos pontos fundamentais. E aí, como é que você faz? Você vai revisar o que você anotou na terapia. Alguém costuma anotar, fazer anotações durante a terapia? Se você não faz, fica aqui a minha sugestão, tá? Nem que seja uma palavra, para que depois você faça aí um resuminho depois do atendimento, mas é importante. Então, revise suas anotações da terapia da sessão anterior, inclusive na sessão e também, né? Depois ele foi embora, você vai ter tudo anotado que vocês trabalharam, e antes de atendê-lo novamente, é importante que você reveja tudo isso.
antes que ele entre no atendimento, seja físico, online, enfim, tá? Então, é importante, porque senão, se você não cobra, ele vai falar assim, não vou fazer não, a Pri não vai me perguntar, e aí ele não vai fazer. Toda vez que eu falo desse ponto da revisão de plano de ação, a gente sempre vai ter alguma experiência, outra para compartilhar, e eu lembro de uma paciente, quando eu atendi, já tem uns 5 anos, eu acho, quando eu atendia por plano de saúde, e eu atendi numa clínica, eu sou do Rio, né, mas eu estou aqui em Curitiba, moro aqui em Curitiba, e eu lembro que essa paciente, ela fez um exercício, ela sempre fazia, mas dessa vez ela não conseguiu fazer, não lembro exatamente o motivo, mas ela falou assim, ela me chamava de doutora, eu fiz na recepção, porque eu tinha certeza que a senhora ia me cobrar. E nós rimos juntas, porque, de fato, eu cobrava, gente. Quando eu falo de cobrar, é fazer ele perceber a importância dele se comprometer. E ela fez lá na recepção, lá, ficou tão meio rabiscada, ela falou que agora era bem organizadinha, não ficou tão bonitinho, mas ela fez. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Inclusive, dei os parabéns para ela, agradeci, falei para ela o quanto que isso é importante, que isso é para ela. É como ir na academia. Se eu vou à academia e eu não faço exercício, ficar lá só conversando, não vai funcionar, o objetivo não vai ser alcançado. Então, é mais ou menos por aí, tá? Olha que interessante que a Dayana comentou. Gente, olha esse comentário aqui no chat. Dependendo da tarefa, faço junto com ele na sessão. Muito bom o teu comentário, Dayana, porque, gente, essa ideia aqui também é muito interessante. Não é regra, mas a gente vê na literatura e principalmente na prática, que é o que importa também, é que muitas vezes o paciente não faz o plano de ação, a tarefa de casa, o exercício, porque, de repente, pode ter vários motivos também, além desse que eu falei. Ou está muito difícil, então o que você pode fazer? Faça como a Dayana comentou, comece com ele em sessão. E aí a gente vê, né, que é mais fácil deles continuarem em casa o exercício do que começar sozinho do zero. Desanima, ou tem vários outros motivos por trás, que a gente precisaria investigar. O motivo que eu trouxe aqui é um motivo maior, vamos dizer assim. Mas muito boa aí o comentário da nossa colega, então pega essa ideia aí, sempre que possível, comece com a iniciação. Tenho certeza que isso vai trazer muito mais benefício, muito mais progresso para o processo de terapia. Vou seguindo aqui o meu slide. Daqui a pouquinho tem um material que eu quero mostrar para vocês, para quem quiser receber esse material, como que você faz para baixar gratuitamente, tá? Um outro item, gente, que é muito natural surgir um problema, uma dificuldade, é quando a gente vai discutir. É quando a gente vai discutir, não de brigar, mas de conversar sobre os itens da pauta. E a gente tem pelo menos 4 motivos por trás desse item que geralmente são problemas. Quais são eles, Pri? Ó, uma discussão não focada, um ritmo ineficiente, não fazer uma intervenção terapêutica ou dificuldade em saber como resolver um problema de um cliente. Preste atenção, se você em algum momento já se percebeu, está se percebendo ou vai se perceber com alguma dificuldade de não saber como ajudar o paciente em um determinado problema, calma, isso é natural. Eu vou te explicar o que você pode fazer. Mas vamos começar pelo começo, tá? No primeiro motivo ali, a discussão ela não está focada. Qual é a solução? Bem, de novo, a interrupção. Então, eu interrompo o paciente para quê? Para guiá-lo de volta para o problema em questão, de volta para o problema, para o assunto que ele me trouxe. Eu faço várias vezes resumos, com uma certa frequência, por isso várias vezes. Eu já falei em alguma das aulas que existem os resumos periódicos, é aquele que eu faço para o paciente do que eu disse, eu tento fazer isso aqui na aula também. É quando eu peço para ele me fazer um resumo, ou quando o resumo está na cara, né? Para mim, para o paciente, está claro que a gente pode continuar a seguir para um próximo assunto, tá? E aí, também enfatizar os pensamentos automáticos do paciente, principalmente, anota aí, os pensamentos angustiantes, os pensamentos disfuncionais, os pensamentos recorrentes. Então, é importante também, gente, quando o paciente, vocês estão conversando, isso é comum de acontecer, mas ele não está focado, são vários assuntos junto e misturado. De novo, né, pode ser repetitivo o que eu vou dizer, mas a terapia ela pode não evoluir. Não estou dizendo que não vá, né, que não vai, mas pode acontecer. Então, eu guio novamente, eu interrompo. Poxa, interessante esse assunto, mas vamos retomar naquele assunto que a gente estava falando, né, a tua relação lá com a tua mãe, sei lá, tá? Viajei aqui agora. Então, é importante que você guie o paciente para o problema que ele trouxe lá no comecinho. Faça resumos também e sempre tente identificar ali, né, os pensamentos automáticos
que estão provavelmente ali gerando, né, as reações emocionais, comportamentais também disfuncionais. Aqui você está reforçando o modelo cognitivo também, tá? O segundo motivo é um ritmo ineficiente. O que seria isso? É quando vocês, como nós, junto com o nosso paciente, a gente fala ou conversa, discute demais num determinado assunto ou de menos. Então, é importante que a gente busque esse equilíbrio, principalmente quando está pertinho de encerrar a sessão. Alguém já passou por uma experiência que está para encerrar a sessão, você vai atender um outro paciente, e aí o paciente não para de falar, ele traz mais um assunto. Alguém já passou por essa experiência? Eu já, gente. E é muito delicado, né? Por isso que é importante, se você ter um relógio próximo de você, para você também buscar esse equilíbrio, esse controle. Para quê? Para que o paciente não entre num assunto muito delicado que não será possível trabalhar. Pri, mas o próximo paciente não vai vir. Ok, você pode, você quer continuar? Beleza. Mas para que não atrase o seu próximo atendimento. Então, esse segundo motivo do ritmo ineficiente também é importante a gente focar, né? Não focar muito só num assunto ou não trabalhar muito nele. Então, olha, sei lá, vai faltar 10 minutos para terminar a sessão, vai tentando conduzir. Essa condução, é claro que é com a prática. Se você está começando agora, pode você não ser tão diretivo, né? De repente, passar do tempo, está tudo bem, tudo é válido. Olha para o seu processo, viu? Não compara com o coleguinha do lado. Ó, várias vezes, até rindo, a Maria da Paz comentou, a Carialine, eu já sinto dificuldades ainda em encerrar. Olha que interessante, gente, olha que interessante esse comentário, isso é muito comum, viu? Então, ó, quem tem dificuldade não está sozinho. A Vivi também falou que sim. Fique toda a sessão com a mesma paciente. Fico sem graça de encerrar. Tem uma que sempre passamos do horário, tem muita demanda da fala. Vou te dar uma dica, hein, para a Vivi e para a Daiane que comentou. O problema é que é sempre, olha só, vou dar uma dica aqui para vocês, viu, meninas? E para quem estiver ouvindo aqui ao vivo na reprise. Se isso acontece com uma certa frequência, primeiro, é importante a gente devolver isso para o paciente no próximo atendimento, em algum momento conversar, entender e explicar. Essa devolutiva, ela precisa, a gente precisa ser muito transparente com o paciente. Mas, o que vocês podem fazer? De repente, de forma prática, deixar um próximo horário vago, se for possível. De repente, trocar o horário desse paciente sempre também, se for possível. Deixar ele para ser o último paciente, ou o próximo você colocar um pouquinho depois, porque você sabe que já vai atrasar. Então, se for possível, ótimo. Se não for, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem e nessa devolutiva. Isso também é o feedback. O feedback a gente pede para o paciente e a gente também dá, tá? É uma troca. Lembra que terapia é com ele, não para ele. Tá, meninas? Olha que a Vivi falou, ó, já fiz isso, ela é a última. É isso, são ideias, né, que a gente vai tentando colocar em prática para que o processo de fato aconteça, para tanto para o paciente quanto para a gente, como para o processo como um todo. Uma outra dificuldade é não fazer nenhuma intervenção terapêutica. Gente, olha isso, eu já falei anteriormente, terapia não pode ser e não é apenas um desabafo, né, uma conversa, é um tratamento. Assim como eu vou, sei lá, fazer um tratamento medicamentoso para o estômago, eu vou precisar tomar uma medicação. Então, eu vou fazer a academia, eu vou precisar fazer os exercícios. Terapia também é isso. Precisa ter intervenções. E a interrupção é uma delas, que eu já mencionei aí, tá? Então, é importante que a interrupção, ela também aconteça, e é um dos motivos, né, quando a intervenção, e quando eu falo de intervenção, não é só interrupção, estou falando de técnicas, né, que a gente adora, técnicas, estratégias, exercícios, atividades, tudo isso precisa acontecer. E aí, qual é a solução, né, quando a intervenção terapêutica, ela não acontece dentro da terapia, não é trabalhado no item da pauta? Você pode perguntar para ele, essa é a ideia também, o que você pode, ou como você pode ajudá-lo a se sentir, você pode perguntar para você mesmo, até o final da sessão. O que você pode fazer? Por exemplo, eu tento trazer aqui para as nossas aulas, eu tento fazer um resuminho, lá no final eu vou fazer um resuminho. Para quê? Para tentar fazer com que a gente saia dessa aula, não só como mais uma aula, como mais um assunto, como mais uma live, não, mas para que você saia daqui
de uma forma diferente, pegando alguma ideia ou reforçando o que você já sabe. Então, na terapia também. Como que eu posso ajudar o meu cliente ou paciente a se sentir melhor até o final daquele atendimento? Como que eu posso ajudar a ele ter uma semana melhor? Então, são duas perguntinhas. Se você tiver essas perguntinhas chaves na sua cabeça, ou anotado, não tem problema, isso vai te ajudar muito no processo de intervenção terapêutica como um todo. Uma outra dificuldade, gente, nesse item da estrutura de uma sessão, que é discutir os itens da pauta, é a dificuldade que eu comecei falando sobre ela. É a dificuldade em saber como resolver o problema de um cliente. Preste atenção aqui. Se você não sabe como resolver um problema do cliente, calma. Você tá em processo de aprendizagem. Nós, enquanto estamos vivos aqui nessa terra, nós estamos em processo de aprendizagem, de evolução. E se você está numa abordagem nova, está usando uma nova técnica, você está aprendendo e não saber, está tudo bem, está tudo certo. O que você pode fazer? Existem várias coisas que você pode fazer, que eu vou te mostrar aqui no próximo slide, tá? Quem quiser, vai acompanhando aí no livro. Olha o que você pode fazer. Você pode descobrir com o cliente o que ele já tentou fazer lá atrás que não funcionou. E aí, quando eu falo de conceitualizar, a gente fala de compreender. Eu falo muito sobre isso, dos exercícios de carga. Então, de repente, o paciente fala assim, semana passada, poxa, eu estava tão animado, mas essa semana eu estou tão desanimado. Pergunta para ele, o que você acha que estava te ajudando a se sentir tão mais animado? É importante. Ou então, o que ele tentou fazer que não deu certo? Aí você pode conseguir modificar essa solução ou com o pensamento dele. Outra coisa, você pode usar você mesmo como exemplo. E aí a gente chama isso de técnica de autoexposição. Você pode, inclusive, dividir uma situação com você e até você pode fazer essa pergunta. Se eu tivesse esse problema desse meu paciente, o objetivo, o que eu faria? Tenta se colocar no lugar. Como que você resolveria? Uma outra coisa, você pode pedir para que ele fale para você o nome de uma pessoa. Eu uso muito isso também quando eu aplico o questionamento socrático, que são aquelas perguntas, né, para questionar o pensamento do paciente. Então, você pode pedir para que ele fale, fulano, fale para mim o nome de um amigo ou de um familiar que você acha que poderia ter esse mesmo problema que você está tendo, ou esse objetivo, né, que você quer alcançar. E ele vai te dizer um nome, que para ele é importante, que tem sentido, e aí você pergunta para ele de novo, tá, agora fala para mim, que conselho você daria para ele? Aí ele vai dizer, eu falaria para ele fazer isso, aquilo outro. Você acha que esse conselho se aplica a você? Olha uma forma de você ajudar teu paciente a resolver um problema. E mais uma coisa que você pode fazer, né? Por que o cliente ou o paciente, ele se conhece, ou melhor, pergunta para ele, né? Se ele conhece alguém que poderia ajudar ele com aquele problema ou com aquele objetivo. Vamos supor, de repente, ele precisa de um emprego. A gente falou sobre isso em alguma das aulas aqui. Só que ele precisa primeiro fazer o currículo. Ele não sabe como fazer. E aí você ajuda ele. Então, a ideia é você ajudá-lo a ele se sentir melhor. Para a próxima semana ele já sair com uma ação, com um movimento. A quem ele poderia recorrer a pedir para fazer um currículo, ou ajudá-lo a construir um currículo, ou pagar alguém para fazer um currículo, se for possível. Aí depois, vou ter que ir à entrevista de emprego. Mas onde que eu vou? Vamos primeiro pesquisar o lugar, a vaga. Você entende, gente? Então, tudo isso são coisas possíveis, são soluções possíveis para resolver esse motivo aqui que eu vou voltar, que é dificuldade em saber como resolver o problema de um cliente. Mais coisa aqui, sobre o encerramento, né, que é o nosso último item, que é muito natural as dificuldades, e uma delas vocês já dividiram aqui comigo, na hora de encerrar, né, a sessão. É muito comum o paciente ser gerado nele uma ansiedade em relação a esse término, né, da terapia. De repente, ele queria ficar mais tempo ali conversando com você, como vocês mencionaram, quer ficar falando mais, porque falar faz bem. Lembra do Freud, dizia, né, que falar é catártico, né? Falar faz bem, sempre é a melhor solução, a gente divide, pedir ajuda. Outra coisa também, incertezas, né, de lidar com questões fora ali da sessão, de repente ele... E agora? Então, isso é um dos motivos também que pode atrapalhar um pouco na hora de encerrar essa sessão. Para as meninas que compartilharam aqui com a gente, que tem essas pacientes que falam, né? Para pensar, por que será que elas estão falando além do tempo? Vocês têm um tempo ali, um combinado, um acordo. Tenta identificar o que está por trás dessa fala excessiva, não sei se seria a palavra correta, mas dessa fala um pouco mais além do combinado,
Entende? Então, aí vê se é possível aumentar o tempo, se tem alguma coisa além disso. Então, é importante. São vários motivos na hora de encerrar a sessão, que é muito comum de acontecer. E aí, qual é a solução? Já falei um pouco também sobre isso, que quando ele está aí bem incomodado, desconfortável, perto do final da sessão, talvez justamente porque vocês não tiveram, né, um tempo aí para falar. Lembra do tempo ineficiente, do ritmo? Então, é importante também a gente focar, então, olhar para o paciente, né, o que pode ser feito com ele ali. Então, de repente, ó, vamos tentar, porque não deu tempo, né? Vamos, na próxima sessão a gente volta a falar sobre isso, ó, vou anotar aqui, anota também. E aí, lembra de retomar esse assunto com ele. Por quê? Para que ele provavelmente ele vai ficar esperando, então não deixa isso passar, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, passar aqui para o lado. Eu vou mandar um presente para vocês, é uma forma de agradecer, ó. Já vou ver o comentário de vocês, adoro vocês comentando aqui. Eu vou mandar um presente para vocês, é um PDF gratuito para vocês baixarem, vai ter uma senha, já vou falar qual é a senha já já. E aí vocês vão receber um modelo de ficha de preparação da terapia. Essa ficha é para você que está atendendo. Estou na faculdade, mas já estou atendendo, então usa ela. Já estou formado, está atendendo, usa ela. Não tô atendendo ainda, usa ela também. Tenta colocar ali, pensa num caso fictício, tenta montar alguma ideia. São perguntas para te ajudar nessa preparação para a terapia, para que seus próximos atendimentos fluam ainda mais, sejam mais assertivos, para que, de fato, progrida tanto para o paciente quanto para ti também. Então, qual é a senha? É um PDF, vai receber amanhã no grupo do WhatsApp. Se você não está em grupo nenhum, o que você precisa fazer? Manda para a gente um oi lá no direct do Instagram ou no WhatsApp também, que a gente manda para vocês, tá? A senha é terapia. Anota aí, quem puder, por favor, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ó, imagina, muito obrigada, já fiz isso, eu tinha visto aqui voltando, né? Estou com essa dificuldade, Pri, às vezes parece um desabafo, estou estudando melhor para essa pontuação. Olha que bom, gente, perceba de todos esses itens que eu trouxe aqui, né, desses passos, qual que você sente mais dificuldade? Foca nela, se as outras estão fluindo, esquece, deixa ela tá fluindo, bora, tá fluindo. Olha para aquilo que está chegando mais dificuldade, como a colega compartilhou, ela está sentindo dificuldade numa etapa específica. Foca nela e bora lá estudar, reforçar, melhorar, pedir ajuda, perguntar, se comunicar, praticar, que é o que vai com certeza melhorar bastante, viu? Tem gente chegando, boa noite. Às vezes fico preocupada com o meu trabalho. Quero fazer um trabalho bem feito, estou vindo do RH. Olha, transição de carreira. Então, tenho que estudar muito para desempenhar um bom trabalho. É natural, viu? Ó, acalma teu coração, se tu tá vindo de uma outra abordagem, então é tudo novo, contexto clínico, é muito comum. Muitíssimo obrigada pelo acolhimento, foi perfeito o resumo do capítulo. Tem mais uma pessoa aqui, gente. Já vou ver aqui mais o comentário de vocês, tá? Anota aí, então, a senha para vocês receberem esse material. Eu vou fazer um resuminho aqui. Resumindo, né, quase que não deu ali no slide, né, terapeutas, psicólogos, né, em todos os níveis de experiência, eles vão encontrar, gente, dificuldade na hora de estudar as sessões, com determinado paciente ou determinado cliente. O que é importante, como a colega compartilhou? Especificar o problema que está acontecendo ali, conceitualizar, traduzindo essa palavra, compreender por que esse problema está acontecendo. Lá no meu Instagram, se quiser, vai lá, tem uma série de perguntas que a gente pode se fazer quando a gente toma consciência, caramba, tá tendo um problema aqui. E aí eu faço algumas perguntas para mim mesmo. E sem sombra de dúvida, né? Identificar a parte da estrutura que você está com dificuldade, entender o motivo que a gente está dando aqui hoje e buscar a solução sempre será a melhor forma, a melhor opção da gente poder trabalhar no processo de terapia, da gente poder entender melhor. Eu sempre falo, gente, que processo de terapia é A2, né? É uma relação. Então, eu trabalho com o meu paciente e não para ele. E é muito comum alguns problemas surgirem, né, na hora de a gente atender o paciente, algumas inseguranças também surgirem. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, para quem está comigo aqui ao vivo, ou aí na reprise, olhando para essa tela que aparece para vocês aí agora. Qual desses momentos você se percebe agora? Uma colega já comentou, eu já identifiquei que é em transição de abordagem, de carreira, porque ela está vindo do RH para o contexto clínico. Além dela, quem mais se vê em um desses momentos aqui? Recém-formado, mudando de abordagem ou em transição de carreira? Qual desses? O 2 ou o 3? Você olhando assim agora, você se identifica
você se percebe dessa forma? Qual deles que você acha que tem mais a ver aí com você? Eu lembro que a gente sempre vai ter alguma experiência para compartilhar, e quando eu estava já atendendo, né, e muitas vezes, em alguns atendimentos, não estava tão claro, né, o problema, eu não estava entendendo por que que não estava funcionando. E eu lembro de um atendimento muito específico, com um adolescente menino, em que eu percebia que o atendimento não estava fluindo. E para mim ainda não estava claro tudo que eu podia fazer, que eu acho que estava certo. Eu ia para os livros, eu perguntava aos colegas da clínica, a gente atendia, né, presencialmente nessa época, eu atendia presencialmente, mas não estava fluindo. O problema não estava claro para mim, eu não estava compreendendo por que não estava evoluindo, porque parecia que estava sempre a mesma coisa. E aí eu tive um insight. Eu falei, olha, eu vou chamar a responsável, nesse caso, na época, era a mãe, para conversar sobre o atendimento. Claro que eu não dou todos os detalhes, até porque é necessária a participação, né, de um responsável, mas eu queria entender mais. E aí, gente, olha que sacada. Eu entendi, nessa percepção, nesse insight que eu tive, que para aquele paciente específico, ele precisava de uma figura masculina. Olha, isso não estava claro. Ele não me disse, a mãe não me disse, ninguém me disse. Mas foi no atendimento e eu fui tentando entender. E eu tive esse insight, eu falei, caramba, será que é isso? E aí, por isso que eu chamei a mãe para conversar, para entender. E aí, depois, né, eu fui entendendo essa relação toda, que realmente ele precisava. E qual foi o meu papel, qual foi a minha função que eu fiz naquele momento que super funcionou? Com todos os pacientes vão funcionar assim? Não sei, mas no meu caso foi. Eu chamei a mãe, e aí, então, eu recomendei que ela levasse ele para um atendimento com psicólogo, com uma figura masculina. E olha o que aconteceu, gente. Depois de um tempo, ela me deu um feedback, ela me deu um retorno muito positivo e disse para mim que, de fato, o atendimento fluiu mais. Ele começou a evoluir no processo de terapia, ele começou a ter muitas melhoras, ela super me agradeceu e eu fiquei super feliz por ter percebido isso, por ter entendido um problema específico e além dessas etapas que estavam ali. Eu vi que técnica não estava funcionando, eu levava para terapia, por ele ser adolescente, jogos, música, e não fluía. E aí, por muitas vezes, eu me questionei. Eu me coloquei nesse lugar que meu trabalho era péssimo, que eu não era uma boa psicóloga. E, ao mesmo tempo, eu falei, opa, não, calma aí, vamos ver. A gente sempre pode melhorar. Comecei a questionar meus próprios pensamentos automáticos, tive esse insight de chamar a mãe, de entender melhor, e aí ficou mais claro para mim. Isso só confirmou aquilo que eu havia percebido depois de um tempo. E eu entendo, gente, que muitos psicólogos, muitos estudantes de psicologia, enfrentam muitas inseguranças na hora de atender, e por dar da insegurança pode ser muita coisa. Né? É importante que a gente sempre busque o problema por trás disso que não está acontecendo, desse problema que está surgindo, disso que não está evoluindo. Pode ser, como eu falei, né? Porque eu não soube especificar o problema, eu não soube compreender, né? Pode ser por isso também que está acontecendo com você. Talvez não tenha algo diretamente com você, mas com o processo de uma forma geral, com um problema muito específico, na terapia, numa relação, né, com o paciente, principalmente, né, como que ele funciona também cognitivamente, como que deve ser essa estrutura no processo de terapia. E aí eu quero apresentar para vocês, talvez você está aqui e não conhece, eu vou estar aqui com vocês no meu slide. Aparece para vocês o meu slide, acho que aparece aí, né? Não sei se está aparecendo. Olha o momento de vocês, 1, 2, 3, está meio, né, meio a meio aqui. Ó, 1, 3, tem muitos aqui, número 3, né? Que está aí em transição de carreira, então eu tenho um convite para vocês aqui. É muito natural para você que está em transição de carreira, mudando de abordagem, sentir essa dificuldade para continuar com seus atendimentos, porque você está vendo de uma outra área ou até de uma outra abordagem. Então, sentir dificuldade, né, para se adaptar aos casos que você já está atendendo com a estrutura, por exemplo, na TCC, é natural você sentir essas dificuldades. O que não é natural é continuar com essas dificuldades, é continuar angustiado, é continuar se sentindo inseguro. Por isso que eu quero convidar vocês aqui para conhecer, para quem não conhece, o nosso curso avançado em TCC. Está no meu Instagram, que é o Priscila Guiar P. Vai lá, que está chegando aqui agora, ao vivo na Reprise. Tem muito conteúdo bacana, modéstia parte dizendo, sobre atendimento. Dá uma olhadinha lá. Eu sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, especialização na TCC, e sempre falo, né, converso com muitos psicólogos já há muito tempo, aqui no Brasil, fora também, e depois de conversar com tantos deles, até hoje, todos os dias, a gente vai conversando,
a gente vai ouvindo uma certa dificuldade, né, na hora de atender o paciente, né? Então, assim, eu olhando para a minha prática clínica também, eu coloco em prática e vou vendo o que funciona e o que não funciona. E aí a gente desenvolveu o curso avançado em TCC, que traz uma ideia, um objetivo, um método que a gente chama de uma rota de uma terapia eficiente, ou seja, da avaliação até o encerramento, tá? O curso avançado, minha ideia, como eu já mencionei, é te ajudar, ou quem sabe reforçar o que você já sabe, né, desde a avaliação até o encerramento. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os detalhes do curso. Se você se inscrever agora, por exemplo, você vai ter o acesso imediato. São 6 módulos gravados, 12 encontros ao vivo, 5 bônus, acesso à nossa caixa de ferramentas, apostila de cada módulo, uma comunidade dos alunos, onde acontece lá dentro o nosso suporte, tem certificado de participação e o acesso é por 1 ano, tá? Os módulos, como que funciona dentro dele? Lá no módulo 0, é o módulo de boas-vindas. Então, lá eu te mostro, inclusive, como que você faz para você entrar na plataforma que é a Hotmart, que a gente utiliza o nosso curso, o e-mail que você precisa colocar, a tua senha, como que você clica, tudo a gente explica lá. No módulo 1, a visão geral da TCC, a gente traz um pouco de história, um pouco de teoria sobre quem criou essa abordagem, como que ela funciona e tudo mais. No módulo 2, como realizar a sessão de avaliação, também tem uma estrutura, né? Como que eu inicio essa estrutura, o que que eu faço? E depois que eu atendi, né? Fiz a avaliação, o que que eu faço depois? Lá eu conto para você. No 3, como realizar a primeira sessão de terapia, também tem uma estrutura, e geralmente a gente usa ela até o final, até o encerramento. A gente também explica quais são os itens dessa estrutura. No módulo 4, o término de prevenção de recaída, eu sempre falo, não é regra que vai acontecer, mas pode o paciente ter uma recaída, um retrocesso. O que que eu faço? Como que eu faço? No módulo 5, são as principais técnicas da TCC, a gente traz conceituação cognitiva, para quem tem dificuldade, né, a gente fala, né, como você fazer isso, a gente fala da ferramenta do diagrama de conceitualização, pensamentos, identificar, avaliar, responder, crenças centrais, intermediário, um monte de técnica para trabalhar todas elas. Uma das principais é o questionamento socrático para modificar, para identificar. Estou dando spoiler, anota aí, ó, seta descendente, para te ajudar a identificar aí as crenças do seu paciente. Os bônus, né, são 5 que eu falei. Então, o primeiro bônus é como aplicar a anamnese. Então, a gente tem uma videoaula onde a gente abre lá uma anamnese vazia, uma preenchida, a gente vai explicando como que você faz, os pontos importantes. Todos são, né, mas alguns um pouco mais para algum momento. O bônus 2 é como usar o DSM para diagnosticar. Então, o paciente trouxe um monte de problemas e sintomas de queixa. Você vai organizar tudo isso e aí você vai lá para o DSM. Será que ele fecha um diagnóstico? Não, vou dar aqui também um spoiler, hein? Para você fechar um diagnóstico, você sempre vai olhar para a frequência, para a intensidade dos sintomas do seu paciente. Estou dando uma dica bônus de graça, hein? No bônus 3, como criar um plano de tratamento. Então, você colheu as informações da anamnese, fechou ou não o diagnóstico, e agora? Qual vai ser o plano de tratamento para esse seu paciente? Lá eu te explico como faz isso. E no bônus 4 e 5, é um treinamento sobre atendimento online e um workshop de documentos psicológicos. O treinamento já aconteceu, assim como o workshop, a gente está também entregando dentro do nosso curso como algo a mais para te ajudar, tá? Então, de repente, você já atende online, quer melhorar alguma coisa, quer começar, a gente traz um monte de ideia no treinamento. E nos documentos psicológicos, no workshop, quais são os documentos, estrutura, finalidades de cada um deles. E, ó, está atualizado com a resolução 06 de 2019. Tem também o módulo extra, que é uma das grandes novidades, né? Que tem aulas específicas e exclusivas com profissionais dessas áreas, ó. Tem de psicologia infantil, terapia de casais, luto, psiquiatria, transtornos alimentares. Elas trazem assuntos, conteúdos incríveis que eu tenho certeza que vão te ajudar. Além desses bônus, também de áreas específicas. De repente, você está querendo começar a atender casais. O que você pode fazer? Quais são os pontos importantes? Lá ela te conta, né? A psicóloga especialista nessa área, assim como todas as outras. O investimento, gente, ele é 497 para você investir e vir para o nosso curso avançado em TCC. Mas a gente sempre dá prioridade para quem está aqui com a gente ao vivo, e a gente traz um descontinho bem interessante, que eu vou atualizar ele aqui agora. Se o Fábio puder me dizer aqui, eu vou fazer uma atualização com vocês aqui agora. Ele não está mais nesse valor, ele vai para outro valor que eu vou atualizar com vocês agora. Ele vai para 297, tá? Não está atualizado aqui, mas eu vou atualizar com vocês aqui ao vivo.
e aí vai dar algumas parcelinhas que eu já vejo para vocês aqui, que eu não sei de cabeça, tá? Então, ele vai para 297, daqui a pouquinho eu falo qual é o valor das parcelinhas. Então, de 497 para 297, porém, gente, somente hoje, até meia-noite. Então, se você quiser se inscrever, já tem alguns alunos nossos que eu já vi, o link está aqui no chat. Clica no link, se inscreva e vem participar. E daqui a pouquinho, a gente vai lá para o meu story do Instagram, eu vou abrir lá uma caixinha de perguntas, um quiz, tá? São perguntas e respostas sobre a nossa aula. Vamos lá ver quantas perguntas você consegue acertar. É uma forma da gente poder fixar ainda mais o conteúdo, tá bom? Então, vem participar do curso avançado. O link está aí, clica, se inscreva, fala assim, Pri, me inscrevi, que eu vou te dar boas-vindas aqui ao vivo. Vem participar lá do nosso curso avançado e aproveitar esse descontinho, que eu acho que é sempre bom, né? Não sei, você sempre brinco, descontinhos são sempre muito bem-vindos, o descontinho de R$200. Ó, tá aí, ó, obrigada, Fábio, 12 de 29,64, depois eu altero lá, tá bom, gente? Então, tá aí o meu convite, se você é recém-formado, em transição de carreira, independente do momento que você está, se você acha que é interessante, você quer entender melhor tudo isso, conhecer essa rota do início até o fim, sem parar de ficar pegando coisas soltas como eu fiz, muitas vezes, me ajudou, mas eu levei muito mais tempo, perdi muito tempo, e hoje, né, claro, com a prática, isso também ajuda bastante. Então, vem participar. A Daiane aqui, ó, viu, gente? Sempre falo sem enrolação, a Pri anota 1000. Obrigada, Daiana, pelo carinho, viu? Boa noite, Pri. Não consegui assistir hoje, desde o começo, a Vera comentou. Vera, depois pega a reprise, sem problema, tá? Obrigada pelo acolhimento, foi perfeito o resumo do capítulo. Até a próxima. Até a próxima, Vivi. Seja muito bem-vinda. Gente, dúvidas pode perguntar, tá? No boleto também? No boleto sim, mas eu acho que não parcela, nem isso, Fábio? Vê para mim, por favor, acho que não. Imagina, Elizabeth. Daqui a 15 dias a gente está de volta aqui no nosso grupo de estudos, tá bom? A Francisca perguntou, e boa noite, tenho uma dúvida. É um curso básico, ele não é uma pós, né? Não, não é uma pós, Francisca, ele é um curso avançado, tá? A gente tem o básico, que ele só traz as principais técnicas, e esse é o avançado, ele é mais completo, traz a estrutura de sessão, tudo isso que a gente mostrou aqui. Se você tiver mais dúvidas, chama a gente que a gente manda para você o conteúdo programático melhor. O boleto não parcela, tá? Quem perguntou, foi uma colega perguntou aqui, acho que foi a Maria. Não parcela. Imagina, Lidneide, obrigada a vocês. Espero muito, né, que todo o conteúdo aqui da nossa aula possa ter ajudado, reforçado você que está aqui comigo ao vivo ainda, você que está vendo na reprise. Em breve a reprise vai estar disponível também lá nos grupos para quem está aqui ao vivo, tá bom? Chama a gente, Francisca, lá no direct ou lá no WhatsApp, tá bom? Se a gente não conseguir te responder hoje ainda, a gente geralmente consegue responder, mas às vezes são muitas mensagens, não dá tempo para a gente responder. Manda um oi lá no direct do Instagram, que é o @PriscilaGuiarP. Tá? Manda um oi, Pri, manda para a gente que a gente manda para vocês. Eu posso não conseguir localizar, tá bom? Tá aí, gente. Quer aproveitar? Então aproveita esse descontinho e vem avançar com a gente lá no nosso curso em TCC. A gente vai parar aqui, vou lá para o meu Instagram agora, deixar um recadinho e para o nosso quiz, com perguntas e respostas aqui da nossa aula, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus e a gente se vê aqui no grupo de estudos daqui a 15 dias. Tchau, gente!